Boa noite, queridos irmãos. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por esse encontro, onde todos podemos, com o mesmo pensamento, com os mesmos sentimentos, sentir a presença divina conosco, nos ajudando cada dia mais a nos conscientizarmos das nossas responsabilidades de estarmos no corpo físico e habitar no planeta Terra pela permissão do nosso Pai Celestial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus, sentir a presença divina dentro de nós, nos nossos corações, no nosso pensamento, envolvendo a todos nós, aqui presentes, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados que vieram conosco para também estudar o Evangelho, para receber as bênçãos divinas que fortalece o nosso espírito, que nos socorre todos os minutos da nossa vida, nos inspirando, nos trazendo harmonia íntima ao coração e ao pensamento. A Ti, Jesus, a nossa gratidão. Te dizemos do nosso coração, Jesus, continue conosco, ajude-nos a estar contigo, sempre, sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós vamos estudar do livro de Chico Xavier, e Néio Lúcio, o Espírito, Alvorada Cristã, que vai nos trazer uma lição bastante importante para a nossa reflexão, porque nós estamos sempre, da forma em que está nos trazendo a lição, nós estamos sentindo dificuldades, E a lição vai nos clarear, nos trazer a forma mais simples para que a gente possa caminhar aqui na Terra agradecendo a Deus. E a lição é a 30, que traz o título Dá de Ti Mesmo. Olha só, dá de Ti Mesmo. E Néio Lúcio, através do Chico, nos continua dizendo para nós: declarastes não possuir dinheiro para auxiliar. Quantas vezes isso acontece conosco, Nós declaramos, não tenho dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substituem o coração? É pergunta. A pergunta que está se fazendo para nós. Se nós acreditamos que um pouco de papel, ou um tanto de níquel, ele substitui o nosso coração? Sem ele, a gente não faz nada? Aí ele faz outra pergunta. Esquecestes, meu filho, de que pode servir para o doente que pode sorrir, pode sorrir para o doente e estender as mãos ao necessitado? Será que a gente esqueceu? Só se tiver dinheiro em papel ou níquel? Será que a gente não pode estender um sorriso, estender as nossas mãos ao necessitado? Aí ele diz: a flor não traz consigo uma bolsa de ouro. Entretanto, espalha perfume no firmamento. A flor não tem bolsa de ouro, nem de perfume. Ela é o perfume, ela espalha em todo o firmamento. O céu não exibe chuvas de moeda, mas enche o mundo de luz. Veja bem, olha a simplicidade, das lições, que muitas vezes a gente diz que não faz nada porque não tem condição. O céu não exibe chuva de moedas, mas enche o mundo de luz. Quanto pagas? Olha só que pergunta. Quanto pagas pelo ar fresco que,
Em bafejos, amigo, te visitam o quarto pela manhã? Olha que pergunta, não é tão simples. Você abre a janela, o vitrô, e o ar entra. Quantas vezes e quanto a gente paga por isso? Nada. É da natureza, é natural. O oxigênio cobra-te imposto? O oxigênio do ar? Ninguém paga pelo ar que respiramos. Quanto te custa a ternura materna? Quando a nossa mãe nos cobrou algo que ela fez por nós desde a nossa geração, né? Não só fora do corpo, mas antes. O quanto ela fez por nós e o quanto custa essa ternura materna. Não custa nada para nós, mas custa só o respeito, a consideração, né? Essa é natural nossa. Então ele diz, as aves cantam gratuitamente. As aves cantam gratuitamente, não cobra nada para ela fazer um show, né? De canto. A fonte que te oferece o banho reconfortador não exige mensalidade. Está vendo? A gente falta refletir, né? Na vida, na simplicidade da vida, na simplicidade da natureza. A fonte que te oferece o banho reconfortador, porque é como se tomasse um passe, né? Quando a gente entra no chuveiro, aquela água caindo, a gente vai refazendo as energias, sai dali renovado. E ela não exige mensalidade, não. Né? E ele continua dizendo assim, a árvore abre teus braços acolhedor, repletos de flor e de fruto, sem pedir um vintém. A bênção divina, cada noite, conduz o teu pensamento. Olha só, a gente fala, eu não sei para onde que eu fui, eu não sei o que aconteceu comigo na hora do sono, mas olha o que está sendo passado para nós. A bênção divina, cada noite, conduz o teu pensamento a bendito repouso no sono, e não fazes restrições de espécie alguma. É todos nós, na hora que dormimos, somos amparados por essa bênção divina, que é natural, nos acolhe. Habitualmente sonhas, colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembrastes de agradecer aos gênios espirituais que te proporcionam venturoso descanso. Será que a gente agradece na hora que acorda aos benfeitores amigos que nos ofereceram, né, proporcionou a todos nós um descanso para nos refazer a nossa energia física? Vamos pensar, né? A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. Ele vem, ele aquece, ele sai, ele ilumina, né? Não espera o salário. E o meu salário desse mês, né? Por que não aprendes com a natureza em torno? A pergunta. E por que a gente não aprende com a natureza, né? Tudo é natural, sem cobrança. Por que não te refazes? Por que não te fazeres, aliás, por que não te fazeres mais alegre? E às vezes a gente guarda assim, né? Um rosto sério, que às vezes o outro tem medo da gente até de falar com a gente. Por que não te fazes mais alegre, mais comunicativo e mais doce? Está vendo? A gente esquece das belezas naturais que podemos usufruir. Estamos usufruindo de tudo isso, mas esquecemos de agradecer a Deus, aos companheiros, benfeitores que nos ofertam, né, toda essa beleza espiritual. Tens a fisionomia seca e assombrada por fartar-te dinheiro excessivo
e reclamas recursos materiais para ser bom. Está vendo? Nós trazemos uma fisionomia seca e ensombrada por falta de dinheiro excessivo e reclamas recursos materiais para ser bom. Quando a bondade não nasce do cofre forte, ela nasce do coração, né? Consciência, pensamento e coração. Não é de cofre forte, como nos diz os nossos benfeitores. Aí ele diz assim: sê irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo. Ser irmão do seu irmão, companheiro dos teus companheiros e amigo dos teus amigos. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Nessa ciência, né? Você começa a pensar na dificuldade do outro, então você vai pensando, analisando, e você começa também a aprender, a ter a sabedoria de amar, né? De dar, de compreender. Mostra um semblante sereno e otimista onde fores. Não precisa a gente ser tão assim carrancudo, muitas vezes que a gente sai, né? Então mostra um semblante sereno e otimista onde fores. Estenda os braços, alonga o coração. Estenda o braço e alongue o coração. Comunica-te com o próximo por meio dos fios brilhantes da amizade fiel. Olha só, que ensinamento, né? Que importa se alguém não entende o gesto de amor? Não tem problema, né? A gente fazer as coisas que a gente aprendeu com Jesus, trazer o nosso semblante em paz, equilibrado, feliz, ajudar o outro. Não nos importa se não formos entendidos. Ninguém entendeu os nossos gestos, não tem problema. Que seria de nós, olha só para a nossa reflexão, que seria de nós, meus filhos, se a mão do Senhor se recolhesse à distância, por temer-nos a rudeza e a maldade? Se Jesus, né? Recolhesse, não vou estender a mão nem o meu coração, porque os meus irmãos do planeta Terra nada fazem pelos seus irmãos. Eu também não vou fazer. Imagina, se ele recolhesse as suas mãos e olhasse e verificasse a nossa rudez e a nossa maldade. Dá de ti mesmo em toda parte. É o que a gente tem dentro da gente. Compreensão, entendimento, bondade, fraternidade. A gente não é bom, mas a gente tem que ir aprendendo esses gestos virtuosos, né? Para que um dia a gente saia desse planeta um pouco melhorado e volte com algumas melhoras, já acrescentando mais virtudes nos nossos gestos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E ele termina dizendo assim: muito acima do dinheiro pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Veja bem, muito acima do dinheiro pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Muito acima do dinheiro, né? Se quisermos funcionar as nossas mãos, como Jesus nos ensina, nós podemos ajudar muito mais do que se estivermos dinheiro. Nossa ação fraterna, usando o nosso coração, esse fala mais alto, faz mais, né? O Evangelho Fonte Viva vai nos trazer uma lição também muito importante para o nosso aprendizado. E a lição é na pregação. Pregar é fácil, a gente lê o Evangelho para os outros, mas pregar para a gente, né? Como está essa lição primeira do Chico Xavier, com o nosso irmão Néio Lúcio, o Espírito,
essa é vivida, nós temos que viver. Então, Paulo nos diz assim, eu ter muito boa vontade, ele dizendo dele, né? Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha o que Paulo fala, né? E o que aprendemos? Com a natureza, né? A natureza nos trazendo lições preciosas. E Paulo está dizendo que ele, muito pela boa vontade dele, ele vai se gastar, ele se gastou, né? E se deixou gastar pelas vossas almas, por todos nós, porque esses ensinamentos, Paulo de Tarso, ele escreveu essas cartas preso, e nós hoje temos a liberdade, né, de ler, refletir, estudar em benefício nosso. Então ele deixou se gastar e se gastou, né, para nos ajudar, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Veja bem, fazer sem interesse de que vamos receber o que estamos fazendo. Capítulo 12, versículo 15 do Evangelho. E ele diz assim, há inumerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam à tribuna dourada. Então, há muitos companheiros que sobem aqui, que falam, né, se elevam na tribuna e que discorrendo preciosas sobre o mérito da bondade e da fé. Muitos de nós subimos para falar do Evangelho e na tribuna dourada ela leva o entendimento do Evangelho, né? E fala do mérito, da bondade da fé. Mas a gente só fala, a gente não possui ainda méritos, porque a gente não vive, né? Mas se convidados, olha só, a gente fala na bondade, na fé, que é um mérito, o nosso maior mérito é quando você faz uma ação boa, usando o seu coração, os melhores sentimentos, né? Mas se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparadas alegações, né? Então, muitas vezes, a gente ensina o outro a ser bom, a fé, cultivar essa fé, mas quando a gente é convidado a ir perto de um irmão, a deixar o tempo correr, como Paulo, e se desgastar num trabalho em benefício de alguém, a gente arruma muitas, né, alegações. Não posso por isso, não tenho tempo, ou não estou bem, não tenho dinheiro. Se tem, a gente não quer dispor para ajudar ninguém. Veja bem, falar, né, subir na tribuna e falar do Evangelho, muitos sobem de boa vontade, bom grado, mas na hora de mexer com a bolsa do trabalho vivo, da fé viva, a gente se afasta, né? Impedimentos 1000 lhes proíbe o exercício da caridade. Afastam-se para diferentes setores, em que a boa doutrina lhe não constitua incômodo a vida calma. Olha só, é desse jeito. Paulo nos conhece bem, né? Então, nós arrumamos 1000 impedimentos para a gente trabalhar, como, por exemplo, participar de um trabalho no campo da assistência fraterna, porque não só nós somos assistidos, mas os nossos irmãos que nos acompanham também receberão ajuda, orientação, encaminhamento para hospitais, nesse ou em outros hospitais da vida espiritual. E muitas vezes a gente foge, não dá para mim participar
desse trabalho, porque eu quero, nesse momento, estar calma, estar em casa, eu tenho família, eu não posso deixar. Não é assim que a gente faz? Paulo está dizendo, nós vamos arrumar várias alegações de impossibilidades da gente trabalhar. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Aí é fazer como a natureza. A natureza dá do que ela tem. Nos oferece o ar, o perfume da flor, né? O sol amanhece, não cobra salário de ninguém. O ar que respiramos também não tem preço. A mãe que temos no campo familiar, Deus nos deixou que ela viesse nos ajudar, não tem preço também. O valor de uma mãe nos cuidar desde o início da gestação passa por muita dificuldade, né? Então veja bem, a prática do Evangelho, né, ela te desgasta. Mas é o que Paulo falou, mas a minha boa vontade, eu me deixarei gastar por todos nós, porque ele também trouxe essas lições para o nosso entendimento, para que a gente desperte nesse campo de ajudar uns aos outros. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo, não só. É imprescindível dar-nos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade. E também a gente muitas vezes fala assim, não, Jesus ensinou que a gente tem que ajudar um outro, porque ele ensinou, né? Mas será que a gente está colaborando, se esforçando espontaneamente naquele horário, naquele momento a gente está presente? Se outra coisa nos tirar o rumo, a gente já deixa de praticar a verdadeira caridade, né? Então, veja bem, na solidariedade para atender, na espontaneidade, na solidariedade para atender substancialmente as nossas obrigações, porque ninguém é bom porque está ajudando, não. É obrigação de cada um de nós. E ainda é obrigação primária, à frente do Cristo. Nós estamos iniciando o entendimento de ajudar uns aos outros. E algo estamos fazendo ainda com muita dificuldade, né? São obrigações primárias à frente do Cristo, porque o Cristo nos ajuda em tudo e a todos. Quem, de algum modo, não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto no círculo da palavra. Está vendo? E a gente muitas vezes se coloca já numa postura, né, que não temos ainda. Quem, de algum modo, não se empenha em benefícios dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos das palavras. Muita gente, diz Emmanuel, espera o amor alheio, que eu seja amada, que eu seja reconhecida, que eu seja querida por todos, né? A gente reclama e espera o amor alheio, a fim de amar quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificantes que nos competem realizar. A gente adia, né? Nesse momento, a gente adia, porque a gente quer ser amado, mas a gente precisa amar. Jesus não falou que a gente veio aqui para a terra para ser amado, é para amarmos uns aos outros, né? E estamos demorando, estamos adiando as nossas tarefas, porque esperamos dos outros primeiro para conosco. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, ao Evangelho, recolhe suplementos celestes de força para agir no progresso geral. Olha só, que orientação. Quem ajuda e sofre por devoção ao Evangelho,
quer dizer, realizando tarefas que a gente aprende no Evangelho. Recolhe suprimentos, somos supridos, somos alimentados, né? Celestialmente, de forças que nos ajudam para agirmos no progresso geral de todos. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu, Jesus cedeu, todos nós conhecemos a história do Cristo, em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício. E Jesus cedeu, né? Veja bem que a nossa ignorância fez com que crucificássemos Jesus. Até hoje a gente não compreende o amor de Jesus, a grandeza de Jesus. E ele não só cedeu, ele podia pedir benefícios para ele não passar por isso, né? Porque ele passou. Mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum de todos. Ele não pediu recursos a Deus para que ele não passasse pela prova que ele passou, da dor, da ingratidão, mas ele, né, deu de si mesmo, ele doou a sua própria vida física, deixou ser crucificado, morto, né, como temos o conhecimento da história, para a elevação de todos nós. Pregadores que não gastam, olha só, pregadores que não gastam e nem gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são, olha só o que somos, orquídeas do Evangelho. As flores, fala muito bem, ensina para os outros, né? Então a gente está só aquela flor dentro do Evangelho. Que valor tem? Às vezes nem perfume a nossa flor ainda não é, né? Então veja bem. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático da possibilidade alheia. Ainda somos problemas na vida dos outros, porque a gente só fala. De repente, as pessoas podem ver assim, nossa, mas a pessoa fala tão bem, né? Nos ajuda, temos um entendimento, mas é um problema, porque ela não vive. A gente não vive o que fala. O que estamos falando, estudando, é do Evangelho de Jesus. Mas é preciso que a gente, para falar do Evangelho, possa se esforçar um pouco mais, né? E vivenciar o que pudermos no campo do amor fraternal. Então, veja bem, se não somos só orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo e sacrificando-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Então, veja bem, ele nos apresentou, né, Emmanuel, aquele que só prega, aquele que só fala, aquele que só ensina. Essas lições são boas lá para os meus familiares, não estão aqui, eu estou ouvindo, eu tenho que aproveitar, né? Porque senão a gente vai saber muito, chega em casa, até discute falando do Evangelho, mas está errado, o Evangelho hoje que eu estudei é isso, e você está fazendo ao contrário. E a gente fica como aquela orquídea, a flor que sabe, mas não vive. Então, o ensinamento de Emmanuel diz que aquele que vive, que aquele que aprende e se sacrifica por todos, né? No soerguimento de todos, é como uma árvore robusta. É uma pessoa que já traz consigo um amor que envolve a todos, porque ela vive, né? Então, é uma árvore robusta do eterno bem. Ela continua, caminha sempre fazendo o bem. E manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Aqui na Terra é o solo rico em que podemos, né, estar realizando as nossas tarefas e ajudando aqueles que precisam de nós, de uma prece, de um sorriso,
de um companheirismo, né? Estarmos juntos nas horas difíceis, nós podemos estar mais perto daqueles que necessitam de nós, não que somos bons ou já um espírito que está como o Cristo aqui na terra, mas como querendo aprender o Evangelho para vivenciarmos no dia a dia, no nosso lar, na família e no nosso grupo religioso, na rua, no trabalho. Então, a gente vai ser aquela árvore robusta, sempre equilibrada, nunca deixa se abater, nunca pensa em deixar de fazer o trabalho de assistência fraterna. Ele sempre quer cooperar, ele se desgasta, porque o tempo é corrido, mas eu tenho que estar presente, eu tenho que estar perto dos meus irmãos. E aí a gente começa a ser também alimentado pelas bênçãos celestiais, fortalecidos, e quando menos esperamos, a gente está presente, está ali, envolvido com todos, né? Porque a nossa boa vontade, como diz Paulo, eu me deixarei desgastar, eu me gastarei, mas a minha boa vontade estará sempre atenta para ajudar. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir nessas lições e vivenciá-las com quem estivermos e aonde estivermos, que assim seja.